Boa tarde. A dupla é composta por mim, Leonardo Ramos, e pelo Rodrigo. E a gente vai falar sobre analgesia pós-operatória, como fazer, né? Pode passar. Primeiramente, nós vamos falar sobre alguns conceitos importantes sobre o tema. O primeiro é a analgesia, que pode ser definida como um estado em que os estímulos dolorosos são percebidos, mas eles não são entendidos como dor. Normalmente, eles são seguidos de sedação, sem que haja perda da consciência. Já o segundo conceito é de analgésico não opioides, em que temos o exemplo do acetaminofeno e dos AINES, em que eles são destinados ao controle da dor leve a moderada. Alguns deles podem ser comprados sem a receita médica, e, por exemplo, o acetaminofeno ele alivia a dor da mesma maneira que o AINE, mas ele não reduz a inflamação. Já os analgésicos opioides, eles são utilizados individualmente ou associados com medicamentos não opioides para o tratamento da dor moderada a severa. Os opioides eles são muito parecidos com as substâncias naturais produzidas pelo organismo para controlar a dor, como as endorfinas. Já em relação aos analgésicos adjuvantes, eles são medicamentos que geralmente são utilizados para tratar outros problemas e podem ser utilizados para aliviar as dores. Acredita-se que esses analgésicos adjuvantes eles funcionam trocando a forma com que os nervos processam a dor. E, por fim, os procedimentos intervencionistas, eles consistem em diversas técnicas minimamente invasivas para a dor, que são realizadas por meio da aplicação de técnicas percutâneas, independentemente ou em conjunto com outras modalidades de tratamento. Pode passar. Então, qual é a importância da analgesia pós-operatória? Né? O principal, ela é fundamental não só por uma questão humanitária, né, mas para também evitar os efeitos deletérios sobre os diversos órgãos e sistemas que podem ter. Né? Diversos efeitos podem ser destacados, como uma isquemia miocárdica secundária, a hipertensão, uma acidose respiratória devido a uma hipoventilação, a presença de livre paralítico e retenção urinária, o aumento da adesividade plaquetária e risco de fenômenos tromboembólicos. Então, o principal objetivo de realizar a analgesia pós-operatória é controlar a dor pós-operatória, né, e prevenir os efeitos deletérios sobre diversos órgãos do sistema. Pode passar. Bom, a técnica anestésica ela se baseia no bloqueio do neuroeixo, do bloqueio de nervos periféricos e pela infiltração de anestésico no local da ferida cirúrgica. E com isso atenua de maneira eficaz a resposta neuroendócrina metabólica à agressão cirúrgica. No entanto, a mesma eficiência ela não é obtida na anestesia geral isolada, a não ser que sejam utilizadas elevadas doses de opioides, como as utilizadas em cirurgias cardíacas. Em relação à adição de opioides e drogas alfa-2 agonistas, como, por exemplo, a clonidina ao anestésico local, em que se utiliza, por exemplo, na anestesia raquidiana ou na peridural, ela proporciona uma analgesia eficaz que perdura por 12 horas em média. E além da redução, né, das repercussões sistêmicas, os bloqueios do neuroeixo eles reduzem também a incidência de fenômenos tromboembólicos do pós-operatório imediato. A farmacologia do tratamento da dor pós-operatória vai se basear principalmente em analgésicos não opioides, analgésicos opioides e fármacos adjuvantes. Com relação aos analgésicos não opioides, nós temos como exemplo a aspirina, o acetaminofeno, a dipirona, o paracetamol e o tenoxicam. Eles são inibidores seletivos da ciclooxigenase 2 e são os principais analgésicos não opioides utilizados no tratamento da dor pós-operatória. O mecanismo de ação vai consistir basicamente na inibição da formação da prostaglandina, cuja função é amplificar a nocicepção e a sensibilidade dolorosa. Por essa razão, os AINES, como o cetoprofeno, administrados no começo da cirurgia, diminuem a dor pós-operatória, porque vão atenuar essa cascata de amplificação. Entretanto, os AINES devem ser evitados, sobretudo em nefropatas crônicos ou em circunstâncias que culminam com insulto renal, porque eles reduzem a taxa de filtração glomerular. Com relação aos analgésicos opioides, são analgésicos potentes que agem ao se ligarem aos mais diversos tipos de receptores opioides, e esses receptores estão espalhados desuniformemente pelo sistema nervoso central, encontrando-se maior concentração na substância cinzenta periaquedutal, periventricular, na medula espinhal, no tálamo, no hipotálamo, nos núcleos da RAF e também na formação reticular mesencefálica. Esses peptídeos neuromoduladores endógenos das classes das endorfinas e encefalinas também se ligam a essa classe de receptores que se dividem em diversos subtipos com diferentes ações, tá? Então nós temos, por exemplo, os receptores Mi1, que vão atuar na analgesia supraespinhal, na liberação da prolactina e também no controle da euforia. Receptores
Mi2, que vão atuar no centro de depressão respiratória e dependência física. E esses receptores estão espalhados pelo sistema nervoso central e a afinidade por determinado tipo de receptor vai determinar a ação dos analgésicos opioides. Mas não só isso. Existem analgésicos com ação agonista e existem também analgésicos chamados agonistas antagonistas opioides. Tá? Então, o tramadol, que é um análogo sintético da codeína, tem uma ação central, uma fraca afinidade pelo receptor Mi, e vai modificar a transmissão de impulsos nociceptivos através da inibição da recaptação de nora e de serotonina. Apresenta 1/10 da potência analgésica da morfina e tem menor ação no centro respiratório, portanto não está tão associado com um alto potencial de abuso. Porém, o fato de inibir a recaptação da serotonina, o tramadol está associado a alta incidência de náusea e vômito como efeito colateral. A morfina é um agonista opioide que vai se ligar extensamente aos receptores e vão produzir diversos efeitos, como a analgesia, que é o que nós queremos, a sedação, porém vai ter alteração no afeto, depressão respiratória, dependendo, claro, da posologia, do tempo de duração, náusea, vômito, prurido, miose, tudo isso pode acontecer no nosso paciente, tá? Principalmente o que nos chama muita atenção é a lentificação do trânsito intestinal. Então, passou um opioide, tem que estar atento à questão laxativa, à questão de avaliar o hábito, o trânsito intestinal do paciente. Então, é interessante observar esse tipo de manifestação. Nós temos também, como analgésicos adjuvantes, a ketamina, que é um antagonista do receptor NMDA e vai ser responsável pelos efeitos anestésicos que nós queremos e analgésicos, perdão. Esse antagonismo do receptor NMDA vai resultar em analgesia, porque vai prevenir a sensibilização central dos neurônios lá da coluna dorsal na medula espinhal, tá? Então, temos também como exemplo de fármacos adjuvantes a clonidina, que vai ser um fármaco agonista de receptor alfa-2 adrenérgico, que também vai apresentar uma atividade analgésica. Porém, ela pode causar uma diminuição da PA, como sedação e também diminuição da ansiedade, tá? Para monitorar a dor, nós utilizamos a escala visual analógica, lá já na sala de recuperação do paciente, em que nós temos uma escala de 0 ausente, tá? De 1 a 3, uma dor leve, de 4 a 7, uma dor moderada, e de 8 a 10, consideramos uma dor intensa, tá? Então, pela expressão facial do paciente, nós temos uma interpretação da dor, da intensidade da dor que ele está sentindo. E para isso, nós temos a escala analgésica da Organização Mundial da Saúde. Na escala visual, em dores leves, nós podemos utilizar analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais. Já numa dor moderada, nós podemos associar essa terapia os opioides fracos, tá? Quando a dor está maior, no degrau 3, nós associamos opioides fortes e quando a dor está refratária, nós já vamos lançar mão de procedimentos intervencionistas junto à terapia com opioides fortes, com analgésicos, como a dipirona, e com anti-inflamatórios não esteroidais, como, por exemplo, o tenoxicam. Então, a analgesia pós-operatória deve ser planejada para evitar todos os efeitos deletérios que a dor causa. O manejo adequado da dor vai iniciar com procedimento anestésico no momento da qual a escolha da técnica anestésica foi feita e também da terapêutica a serem empregadas. Vão influenciar na sobremaneira o resultado pós-operatório. Os opioides devem se restringir a dores mais intensas, pois apresentam muitos efeitos colaterais, alguns deles potencialmente fatais, como depressão respiratória. Por essa razão, merece intensa vigilância, com oximetria de pulso, material adequado para suporte ventilatório, caso seja necessário. E por fim, como diria Hipócrates, curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Muito obrigado.